Graças e paz, irmãos. Queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Isaías capítulo número 52. Isaías capítulo de número 52. Irmãos, excepcionalmente, por conta do texto que a gente vai ler hoje, eu escolhi não me utilizar da tradução NTLH. E aí eu vou utilizar a versão revista e atualizada, por conta que ela é melhor para que a gente venha compreender esse texto. E aí vocês podem colocar em seus celulares essa tradução, para que a gente possa acompanhar todo o sermão hoje. E desde já peço e rogo aos irmãos que, enquanto a gente estiver meditando nesse texto, que vocês possam estar sempre olhando para a palavra e confiscando que se o que eu estou falando está lá. Espero que Deus fale aos nossos corações e espero que, em sua graça, Ele, me usando como instrumento dele, todos nós possamos ser impactados com a sua palavra. Hoje pela manhã, na EDV, a gente teve uma meditação maravilhosa com o nosso irmão Reginaldo sobre o pacto, a teologia do pacto. E eu achei isso maravilhoso, porque já vinha alguns dias que eu vinha meditando no texto de Isaías para poder compartilhar com os irmãos nessa noite. E algumas coisas que Regis falou eram também algumas coisas que eu precisaria falar nesta noite. E aí eu vou só, a nível de introdução, passar por cima do que ele muito bem explicou hoje pela manhã, para que assim a gente possa compreender esse texto da forma correta. Bem, a teologia do pacto em si, ela nos permite perceber que as Escrituras Sagradas, elas formam um único livro que conta uma única história, apesar dos seus vários gêneros literários, apesar dos seus vários livros, no caso, os 66 livros aqui presentes. O Antigo Testamento, especificamente, era também utilizado por Cristo para falar sobre essa grande história, para falar sobre Ele próprio, para anunciar esse pacto e essa aliança. A aliança é essa que a gente pode definir como um pacto soberanamente administrado por meio do derramamento de um sangue. O que eu estou querendo definir aqui junto com vocês? A aliança, ela é necessariamente um acordo que duas pessoas vão precisar fazer através de um ato declaratório dos termos daquele pacto, tá certo? E através de um símbolo que vai representar aquele pacto. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando duas pessoas vão se casar, elas geralmente falam umas para as outras os votos. E aquilo ali é a declaração daquele pacto que elas estão fazendo. Qual é o símbolo desse pacto? No caso aqui, o casamento. A aliança. No meu caso aqui, eu ainda sou noivo, mas em menos de 36 dias eu vou estar casado, se assim Deus permitir. A aliança é o símbolo que representa aquele pacto, tudo bem? Nas Escrituras Sagradas a gente vai perceber um desenvolvimento desse pacto. E aí a gente vai precisar corretamente interpretar esse desenvolvimento para que a gente consiga se localizar bem no texto do Antigo Testamento. O que eu estou querendo dizer com isso? Já em Gênesis a gente consegue perceber que existe um pacto instituído por Deus. Antes do pecado, o pacto das obras, como a gente assim chama, e como o Regis muito bem falou hoje pela manhã, onde Deus exigia a total obediência de Adão e Eva para com ele, no que se diz respeito a dominar a terra, cuidar dos animais e manter um relacionamento fiel com ele e obedecer tudo aquilo que Deus tinha falado no capítulo 1 e 2 de Gênesis. E aí, quando eles caem, quando eles pecam, Deus institui, através de um ato declaratório, que Ele enviaria alguém que esmagaria a cabeça da serpente, o qual seria o Redentor, aquele que iria restaurar e redimir aquelas pessoas que estavam caídas. No caso de Gênesis, ali dentro do Éden ainda, Adão e Eva.
E aí, esse pacto que foi instituído através da declaração de Deus, de que Ele enviaria alguém para redimir aqueles que pertencem a Ele, vai se desenvolvendo em todo o Antigo Testamento. Como, por exemplo, em Abraão, onde Deus, quando Ele chama Abraão para sair de sua terra, de sua parentela, e aí para uma terra que Ele tinha prometido, Deus, Ele declara aquele pacto, e se vocês lembrarem um pouco do que acontece em Gênesis 15, Deus diz que isso aconteceria através do derramamento de sangue. O que Deus manda Abraão fazer com os animais que Ele pede? E o que acontece com aqueles animais? Eles são partidos ao meio. E o que acontece? Deus põe Abraão para dormir. E Deus mesmo, através de uma teofania, eu estou falando isso para despertar curiosidade de todo mundo aqui, todo mundo ir pesquisar, e se não encher a cabeça de Rodrigo e dos presbíteros para saber o que é uma teofania, tá certo? Através de uma manifestação do ser dele, ele passa com a labareda de fogo no meio dos animais. E ali ele está instituindo um pacto unilateral, onde ele vai se responsabilizar por cumprir tudo aquilo que ele prometeu. E Abraão, ali no caso, está dormindo. Por que Deus institui um pacto unilateral? Porque se nós quebrássemos aquele pacto, como fazemos infelizmente todo santo dia por conta dos nossos pecados, nós não poderíamos mais pertencer àquela aliança. Só que o pacto que Deus estabelece, como o próprio Regis falou hoje pela manhã, ele é unilateral, onde só Deus vai cumprir com tudo aquilo ali que Ele mesmo estabelece. Sendo assim, o fato de Deus ter prometido que enviaria um Redentor para aqueles que são escolhidos seus, precisaria se cumprir. E vocês sabem que é um cardiograma, né? Aquele negocinho que conta a batida do coração do pessoal que está lá no hospital e tal. Eu vou usar essa linguagem bem assim, porque eu só conheço assim. Aí, o cardiograma, ele não vai fazendo assim, contando as batidas do coração. Olhem para a teologia do pacto como um cardiograma. Em Gênesis, ela está bem pequenininha. Ali você vê salvação a partir do momento que Adão, ele crê na mensagem de que viria um Redentor e põe o nome da esposa dele de Eva, mãe. Ali ele já dá a primeira atitude de fé dele. Eu creio no que Deus declarou. E eu creio porque ele fez o ato simbólico dessa aliança e desse pacto. Ele matou um animal e cobriu o meu pecado e a minha nudez com vestes, com peles de animais. Ele creu naquilo ali. E aí ele chamou a esposa dele de a mãe da humanidade, Eva. E aí você consegue perceber que no desencadear do Antigo Testamento, Deus vai acrescentando e desenvolvendo esse ato declaratório dele, apresentando quem seria essa pessoa pelo qual ele estabeleceria uma aliança com o seu povo. E ele deixa claro que o ato simbólico, onde esse pacto seria instituído, seria o sacrifício desse a quem ele enviaria. Isso a gente percebe na estrutura do povo de Israel, quando Deus diz que os pecados seriam perdoados através do derramamento do sangue do Cordeiro. E isso se cumpre em Cristo, porque a partir do momento que está lá João Batista batizando o pessoal no rio e vê Jesus vindo de longe, ele diz: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis ali aquele a quem Deus instituiu como Redentor de todo aquele que nele crê e de todo aquele que foi escolhido por ele. Aquele ali vai mostrar o ato simbólico desse pacto, a partir do momento que ele morrer, ressuscitar e ascender aos céus. Bem, o pacto ele depende desse ato declaratório de Deus, onde ele institui os termos desse pacto, afirmando que ele enviaria alguém. Quando a gente olha para o livro de Isaías, e aí a gente já vai entrando aqui no texto que a gente vai meditar hoje, a gente percebe que o livro de Isaías ele é bastante interessante. Eu lembro que na primeira vez que eu preguei aqui em Isaías, capítulo 42, a gente pôde entender que o livro de Isaías ele é dividido em duas partes. Do capítulo 1, o qual eu peço que vocês se voltem para ele rapidinho, capítulo 1, quero ler somente alguns versículos com vocês. Isaías capítulo 1, a partir do versículo número 10. Na estrutura do livro de Isaías, o capítulo do 1 ao 39, Isaías está anunciando juízo. E observem comigo o que diz aqui, a partir do versículo número 9. Ele diz assim:
Se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado alguns sobreviventes, já teríamos nos teriam tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. E aí o versículo 10 diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai atenção à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos, de carneiros e de gordura de animais cevados. E não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu? Ou só o pisar de os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim a abominação. E também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. E no decorrer do texto, Deus, ele diz assim no versículo 5: pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Deus, ele está começando a condenar o pessoal, aqueles que estavam não só na região de Sodoma e Gomorra, como ele convoca aqui, mas todo o povo de Judá. Por quê? O livro de Isaías, o profeta Isaías especificamente, ele foi convocado para pregar à região do sul, o povo de Judá, ou seja, a tribo de Benjamim e Judá. Lembre-se que o povo de Israel, na sua constituição, era um só, mas que em Roboão, infelizmente, se dividiu, se tornando o reino do norte, com as 10 tribos do povo de Israel, e reino do sul, que era a tribo de Judá e a de Benjamim. Isaías está profetizando ao povo do sul. Oséias, por exemplo, é dessa mesma época, e ele está falando ao povo do norte. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês? Do capítulo 1 ao 39 é só nesse ritmo, é só anúncio de juízo, é só acusação de Deus para com o seu povo. E existe uma questão aqui muito interessante a se perceber na linguagem de Isaías, a qual o Regis citou num texto hoje pela manhã, da dificuldade que a tradução, nova linguagem de hoje, tem de traduzir a ideia do teimoso. Hoje ele falou teimoso, mas a ideia do texto era povo de dura cerviz. Por que eu estou mencionando isso aqui? Porque existe um desenvolvimento da idolatria em todo o povo de Deus, infelizmente. E aí, quando Deus chama o seu povo de uma dura cerviz, adivinha o que ele está associando o seu povo? Ao bezerro de ouro, que tinha dura cerviz. Ele está dizendo assim: vocês se tornam aquilo que vocês adoram. Vocês se tornam aquilo que vocês adoram. E aí o juízo de Deus iria cair sobre o povo dele, porque aquele povo não mais o adorava. Deus não mais aceitava a adoração daquele povo que levantava as mãos e fazia grandes orações, grandes ofertas, grandes demonstrações de serviço. Deus rejeitava, porque não era ele que estava sendo adorado, não era o nome dele que estava sendo glorificado. Deus odiava a reunião solene daquele povo, e por isso ele decretou juízo contra aquela nação, que veio a acontecer 586 a.C., onde a Babilônia vem e leva o povo de Judá cativo. Mas ele chega no capítulo 40, pulem comigo por favor para essa parte do texto. Estou passando só por essa breve introdução, porque é necessário para a gente entender o texto. Capítulo 40, ele já inicia com outra tonalidade, onde ele diz assim: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai ao coração de Jerusalém. A rebeldia precisa ser tratada no coração e não no comportamento. Por isso ele diz: preguem ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. E aí, do versículo 3 em diante, a gente vê o chamado de João Batista no Novo Testamento, onde ele diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda
a nosso Deus. Todo vale será alterado e nivelado, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor disse. Veja, Deus está novamente declarando algo, e Ele está dizendo, na declaração do seu pacto, que Ele vai manifestar a sua glória, e que Ele vai redimir o seu povo, que outrora era pecador e bastante idólatra. E aí, quando a gente olha para o capítulo 42, num texto que a gente já meditou aqui na igreja, a gente vê que Deus, Ele se utiliza de um poema, de um cântico que está presente aqui no livro de Isaías, para falar do seu servo, aquele a quem Ele enviaria como manifestação da sua glória e como aquele que seria o nosso Redentor. E aí vocês vão perceber isso no capítulo 42, versículos de 1 a 9. Isaías faz isso através de 4 cânticos. Esse aqui é o primeiro. E aí a gente vai pular lá para o último, e agora a gente vai lá para o texto de Isaías 52, tá certo? Isaías 52, onde durante esses cânticos, no primeiro, Deus apresenta o seu servo como aquele que viria para anunciar a redenção do povo de Judá e de Israel, para anunciar que por meio dele seria estabelecida uma aliança onde o povo seria restaurado. Esse servo do Senhor, no primeiro cântico do livro de Isaías, ele ganha o perfil de um grande profeta, daquele que anuncia a aliança de Deus, daquele que declara essa aliança. No capítulo número 49, a gente também vê o perfil de alguém que vem sobre os montes trazendo boas novas. Esse profeta não era alguém que meramente ficava ali para declarar algo, mas ele saía anunciando isso entre os povos, porque Deus deseja manifestar o seu glória, o seu conhecimento e a sua glória em todas as nações. A obra que esse servo do Senhor faria era para alcançar todos os povos, como diz o curso da Perspectivas em sua blusa, para que todos os povos o adorem. E aí quando a gente chega aqui no capítulo número 52, que aí eu já estou pulando para o último cântico, o cenário é lindo e o texto é maravilhoso. E o texto que a gente vai meditar é de Isaías capítulo 52 até o final do capítulo 53. Quando a gente olha para esse texto aqui, irmãos, a declaração de quem era esse servo é maravilhosa, porque é estabelecido um contexto a partir do versículo número 7. Na verdade, o capítulo 52 mostra que a cidade estava sitiada, ela estava prisioneira, estava sofrendo à beira da morte, e aí seus atalaias, aqueles que ficavam espreitando para saber o que iria acontecer com a cidade, eles avistam por sobre os montes uma figura. E essa figura, ela vem trazendo boas novas. E aí os atalaias, eles são tomados de uma grande alegria. E olhem comigo para o capítulo 52, versículo 7. Eles dizem assim: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Esse servo, ele vinha por sobre os montes trazendo a boa notícia, dizendo que o Senhor é soberano e ele cumpriria com sua palavra em redimir o seu povo. E perceba, os atalaias, eles são tomados de alegria. Olha o versículo 8: eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, porque os seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Rompei em júbilo, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém. Essa referência aqui é ao povo que estava semelhante a ruínas. Ele diz assim: rompei em júbilo, ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. Retirai-vos, retirai-vos, sai de lá, não toqueis coisa imunda, sai do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. Portanto, não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda.
não vai acontecer com o povo o que aconteceu na saída deles ao Egito. O povo saiu de madrugada, correndo com a roupa que tinha, para que os egípcios não os pegassem. Dessa vez, a redenção não vai acontecer assim. Não vai acontecer dessa forma, porque o Senhor vai à sua frente e Ele é a vossa retaguarda. Esse servo declara que Deus redimiria ao seu povo. E aí, quem é esse servo? O texto nos apresenta ele, e esse cântico, se vocês olharem comigo, ele vai desde o versículo 13 até o versículo número 12 do capítulo, do 52, 13 até 53, 12. São 15 versículos. Infelizmente, por conta da estrutura do texto, a gente não consegue perceber isso, mas esse texto aqui, ele pode ser dividido em 5 estrofes. Cada uma delas de 3 versículos. É um cântico com 5 estrofes. Na primeira estrofe, Deus apresenta o seu servo dizendo: eis que o meu servo procederá com prudência. Versículo 13 e 52. Capítulo 52, versículo 13. Eis que o meu servo procederá com prudência. Será exaltado e elevado e muito sublime. Irmãos, uma pergunta básica para quem gosta do livro de Isaías, e para quem gosta até de algumas músicas que falam do livro de Isaías. Em algum momento desse livro, vocês recordam de quando a palavra alto e sublime foi utilizada? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Perceba que o próprio Deus está apresentando o seu servo, dizendo: ele agirá com prudência. A palavra aqui também pode ser traduzida como sabedoria. Ele diz assim: ele vai ser sábio e elevado e muito sublime. Ele está ganhando as características daquele que está sentado sobre um alto e sublime trono. Ele está ganhando esse perfil daquele que é o Senhor soberano sobre todas as coisas. E ele continua dizendo assim: como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Veja que coisa interessante. Eles estavam aguardando o anúncio e a chegada. De acordo com o anúncio e os atos declaratórios de Deus, eles estavam esperando alguém com um poder bélico enorme para o povo de Israel e de Jerusalém. Eles estavam esperando um rei poderoso. Tanto é que no Novo Testamento, os judeus esperavam um rei que os livrasse do Império Romano naquela época. E aí eles estavam aguardando um rei extremamente poderoso, alto e elevado. A comparação que eles fazem aqui é com aquele Deus que em Isaías capítulo 6, versículo número 3 e 4, é chamado pelos serafins, pelos seres celestiais como Santo, Santo, Santo. Eles estão esperando que o braço forte do Senhor seja revelado a ele através desse servo. Só que daí o texto diz que eles pasmaram à vista desse servo. Diz que eles fecharam a boca, porque esse rei elevado e sublime, que estava sentado no alto e sublime trono, se manifesta como um servo humilde, se revela como alguém pequeno, se revela como alguém frágil. Ele sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, ele se fez servo, o mais humilde de todos os servos. Tanto é que os reis calaram a boca. Veja, o contexto aqui é interessante. Eu lembro do meu professor de teologia bíblica no IBN falando dessa situação. Ele dizia assim: a situação aqui é que quando os reis observaram algo que espantavam a eles, naquele contexto eles calavam a boca, porque não tinham o que dizer. Se fosse no contexto da gente hoje, a gente faria... A gente teria aquele espanto, né? Como dizem alguns, a gente ficaria assim: menina, estou passada. Seria tipo isso, o espanto que eles tiveram aqui, porque eles ouviram de um rei alto e sublime, mas eles estão vendo um servo. Eles estão vendo alguém humilhado. Tanto é que na segunda estrofe desse grande cântico, a gente vê a expectativa dessas pessoas sendo novamente frustrada, porque no capítulo 53, versículo 1, ele diz assim: quem creu em nossa pregação?
Quem foi que acreditou na revelação de um Deus que se faz servo? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Lembre-se, como foi que Deus revelou o seu braço forte no Egito? 10 pragas, morte dos primogênitos, o mar vermelho se abrindo, bolinho de mel caindo do céu, água sendo retirada da rocha para o povo beber, carne à vontade para um povo reclamão, vitórias por sobre várias guerras. O braço do Senhor, que era forte e poderoso, estava lá juntamente com eles. Mas agora eles estão vendo alguém humilhado, alguém pequeno. A expectativa deles era grande, mas o que eles vão vendo ali é um renovo. Veja que coisa interessante, o versículo 2 diz assim: porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza via que nos agradasse. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas vocês já viram uma árvore gigante de anos aí sendo cortada, sem que matem a raiz dela? Geralmente nascem alguns galinhos novos, bem pequenininho. E aí você que já tinha conhecido aquela árvore gigante, você olha para aquele galho bem pequenininho e você diz: eu sei que isso vai crescer, é natural que ele cresça, mas vai demorar. Aquilo não dá esperança nenhuma. Quem aqui já foi num sertão, já deve ter visto a outra imagem, a outra comparação que é feita no texto. Ele diz que ele é como raiz de uma terra seca. Eu lembro das vezes que eu estava no sítio evangelizando lá em Caetés e por aí ia no sertão daqui, lá para o lado de Garanhuns, que era horrível a cena de uma terra seca com a raiz lá. Você olhava para aquilo ali, você não via esperança nenhuma, não tinha beleza, nenhuma formosura. Quando você retira aquela raiz dali, você olha para aquilo, você tem o mesmo sentimento que aqueles que estavam esperando um grande rei tinha. Olha para o versículo 3 e vê o que é que esse povo fazia. Eles rejeitavam e desprezavam. O servo aqui está sendo comparado com algo que aparenta não trazer esperanças. Ele diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. A próxima estrofe desse texto vai dar a esse servo e vai destacar nesse servo o seu ofício sacerdotal. Ele toma para si os pecados de outras pessoas. Ele sofre no lugar de outras pessoas, como aquele que entrega a oferta e também sendo a própria oferta. E aí a palavra de Deus agora vai começar nessa estrofe a descrever os sofrimentos desse servo, que como oferta entregue ao Senhor, sofreu. O texto diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. 2 verbos são utilizados aqui fazendo referência à cerimônia judaica estabelecida por Deus no templo. Olhem para o texto, versículo número 4, qual é o primeiro verbo que é utilizado? Certamente Ele tomou. Lembram que lá no Antigo Testamento Deus instituiu que haveria no dia da expiação um cordeiro, onde recebendo a oração do sacerdote, ele receberia sobre si os pecados de todo o povo de Israel, e que sendo sacrificado ele seria a oferta para pagar os pecados do povo de Israel. Aquele cordeiro ele era totalmente imolado e sacrificado no altar do Senhor, e por meio do derramamento do seu sangue, ele representava o pagamento desta grande dívida que os pecados do povo de Deus têm para com Deus. Por isso que ele usa esse verbo, certamente ele tomou sobre si, porque como cordeiro ele tomou sobre si os pecados daquele que pertencem a Deus. E depois ele usa um outro verbo, que é levou,
Por que ele usa isso? Porque a imagem de um cordeiro que toma sobre si os pecados do povo de Deus não é suficiente. O texto se utiliza aqui de uma outra imagem, do bode expiatório, ou melhor falando, do bode que se vai. Era um bode que, recebendo a imposição de mãos do sacerdote, ele representava ele tomava sobre si os pecados de toda a nação de Israel, e ele era solto no deserto, para representar que os nossos pecados são afastados de nós. Os pecados do povo de Israel eram afastados do povo de Israel. Por isso que ele diz assim: certamente ele tomou como um cordeiro do Senhor os nossos pecados sobre si, e as nossas enfermidades, e ele levou esses nossos pecados, como o texto diz. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. E a descrição é tão pesada que ele diz assim: ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Tudo o que acontece com esse servo, o texto enfatiza, é por nossa causa. É por nossa causa, porque ele não tinha pecado nenhum. Veja a imagem que é nos trazida aqui no versículo número 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. A imagem aqui é interessante. Todo mundo aqui estava andando errado e falho diante de Deus, e lá vinha Jesus Cristo, servo do Senhor, que nunca pecou, e o raio punitivo de Deus cai sobre ele, que não merecia, por conta da tua mentira, da minha mentira, por conta dos pecados que a gente comete todo santo dia. Foi Jesus Cristo punido. E aí o texto diz que isso foi tão grave que ele foi oprimido e humilhado no versículo 7. E aí eu queria me utilizar de novas comparações que o texto faz. Olha qual é o perfil que a gente recebe a partir do momento que nós somos comparados com ovelhas. Olha para o versículo 6. Cada um de nós andava, ou todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Em outras traduções vai dizer desobedientes, rebeldes. E aí no versículo número 6, ainda no versículo número 6, ele diz assim: isso era eu e você, rebelde, desgarrado, desobediente, falho com Deus, que não amava o Senhor, que não amava o próximo, que não obedecia a Deus. Talvez alguns de vocês ainda se enquadrem nisso. Desgarrado, rebelde, longe do Senhor, que não agrada a Deus, e nem o pode fazer, porque aquele que vive buscando satisfazer os prazeres da carne, buscando maximizar os seus pensamentos e desejos, nunca poderão agradar a Deus. Talvez Jesus Cristo seja somente uma bengala para você, para que você satisfaça os seus desejos, para que você ganhe um maridão crente, ou uma namoradinha crente, ou um emprego abençoado, e uma família maravilhosa. Talvez Deus e a sua palavra sejam uma bengala para você alimentar a sua idolatria, mas você se torna aquilo que você adora. E veja que coisa bela, irmãos. Quando chega no versículo 7, Jesus agora é comparado a uma ovelha. E o texto diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E aí, o que é destacado em nós é a rebeldia e a desobediência. Em Cristo, necessariamente, é a submissão. Ele se submeteu ao que o versículo 8 vai dizer que é um juízo opressor, o qual ele foi arrebatado por ovelhas falhas, trôpegas, rebeldes. E o sofrimento foi tamanho que nem se preocuparam com a linhagem dele. O versículo 8 diz assim:
Por juízo opressor foi ele arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Ninguém poderia cumprir com Cristo a lei do levirato, onde alguém da família dele mais próxima poderia chegar lá e continuar a descendência dele. Vocês vão poder aprender sobre isso em Levíticos. Ninguém podia cumprir isso com Jesus. E o texto continua nos falando, porquanto ele foi cortado da terra dos viventes. E olha a ênfase, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todos esperavam que, por ele receber os pecados de todos e carregar todas as nossas iniquidades, ele fosse ser encontrado com os transgressores. O Salmo 22, o qual faz alusão a esse texto, mostra de fato que o próprio servo de Deus foi tratado por Deus como um verme, a ponto do próprio Deus, por conta dele ter levado sobre si as nossas iniquidades, ter virado as costas para ele, a ponto do próprio servo dizer: Elohi, Elohi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Ele foi abandonado pelo seu próprio Senhor naquele momento, por sua causa, por minha causa. O texto diz que ele foi e sofreu um juízo terrível por nossa causa, mas Deus, sendo maravilhoso Senhor do seu servo, ele não permite com que o seu servo seja encontrado com os transgressores. Pelo contrário, com o rico ele esteve na sua morte. E aí isso aqui introduz o porquê que esse servo passou por tudo isso. E olhando para o versículo 10, adentrando a última estrofe desse lindo cântico, ele vai mostrar que o servo passou por isso para cumprir a vontade do Senhor. No ato declaratório do pacto de Deus, ele disse que envia alguém que cumpriria a sua vontade. E Jesus Cristo fez isso sem abrir a boca. Pelo contrário, ele disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Perto de morrer, diante da cruz, ele diz de forma submissa: Pai, se possível for, que eu passe disso sem que eu beba este cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Em João 17 ele diz: Pai, glorifiquei o teu nome na terra, consumando a obra que me destes para fazer, redimindo todas as coisas através do meu sacrifício. Por que isso? Olhe para o versículo 10. Porque agradou ao Senhor fazer isso. Esse era o plano redentivo de Deus estabelecido desde toda a eternidade. Fazer convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, para redimir todos aqueles que nele creem. Para isso o texto diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Que coisa linda, irmãos. Por que a gente tem garantia de que essa obra vai ser aceita? De que esse sacrifício que esse grande sacerdote está fazendo, por que a gente tem garantia de que isso vai ser aceito? Por uma verdade teológica imensa, estabelecida na teologia do pacto. Quem foi que pecou contra Deus? Lá em Gênesis capítulo 3. Foi a raça humana. Mas a dívida era eterna. Quem conseguiria pagar essa dívida, senão o próprio Deus? Por isso que, subsistindo em forma de Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Pelo contrário, ele se humilhou, vindo a ser um servo. Porque somente um homem, 100% homem, poderia pagar essa dívida, enquanto que ele também fosse eterno. Jesus é Deus e homem em uma só pessoa. E ele é o único que consegue pagar esta dívida. Ele é aquele a quem Deus prometeu que por meio dele seria instituída a redenção, a restauração do povo de Deus e de todo aquele que nele crê.
E como o versículo 11 vai dizer, ele vai dizer assim: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Veja que coisa interessante. Se você estivesse no lugar desse servo, você simplesmente, como faz algumas vezes no dia a dia, perguntaria, como um amigo meu, Denis Albuquerque, pergunta direto: qual o propósito disso? Vai valer a pena? Vale a pena morrer por trapos de imundícia? Trapos de imundícia é o que Isaías vai comparar as nossas obras diante de Deus. Não adianta você ser bonzinho. Para Deus você é como panos velhos que eram enrolados para esconder a ferida de um leproso. Suas obras fedem diante de Deus. As melhores coisas que você pode fazer para Deus não é nada, porque vocês são salvos pela graça, pela instrumentalidade da fé, que não vem de vós, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E como o texto diz aqui, Jesus poderia olhar para nós e dizer: eu não vou morrer por eles. Ele nem precisava fazer tudo isso, ele nem precisava passar por tudo isso, por pecadores falhos que nós somos. Ele não precisava ter passado por tamanho sacrifício no nosso lugar, mas ele resolveu fazer isso. Ele resolveu se entregar, ele resolveu se oferecer como oferta, porque somente ele poderia nos redimir e nos salvar dos nossos delitos e pecados. Deus, sendo rico em misericórdia pelo grande amor com quem nos amou, ele nos proporciona a salvação em Cristo Jesus para todo aquele que nele crê. E aí o versículo 12 termina dizendo o seguinte: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi ele contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores, como sumo sacerdote. Qual é a última palavra que termina o texto? Intercedeu. Filhinhos, eu escrevo essas coisas para vocês, para que vocês não pequem. Se todavia alguém pecar, temos um advogado, Jesus Cristo, o justo, ao lado do Pai, o qual intercede por nós. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça. Esse texto vem deixar claro, irmãos, 3 coisas extremamente interessantes. Ele vem deixar claro que Deus, mais de 700 anos antes da vinda de Cristo, havia declarado que por meio deste grande servo, ele instituiria e estabeleceria a sua redenção. Alguém que cumpriria a sua vontade pelos seus sofrimentos como oferta pelo pecado daqueles que foram escolhidos por Deus. Este grande servo, ele era o próprio Deus. Ele estava sentado no alto sublime trono, em regiões transcendentais, e ele se fez presente neste mundo, se fez presente, se fez criatura, se humilhou, vindo a ser servo. O Criador de todas as coisas se tornou uma mera criatura, necessitado de leite, de que limpassem o bumbum dele, de que ensinassem ele a andar. O Criador precisou de tudo isso, para que por meio de seu sacrifício, de sua obra, ele pudesse glorificar o Pai, consumando esta obra de restaurar todas as coisas criadas, no céu e na terra, para a glória de Deus Pai, da qual participa todo aquele que nele crê. A primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês, concluindo nossa meditação nesse lindo texto, é a seguinte: você já se rendeu ao senhorio deste grande servo? Você já rendeu todos os seus planos, seus desejos, toda a sua vida? Você já trouxe ao altar perante a cruz de Cristo, dizendo: eu me rendo a ti? Ou isso ainda não aconteceu na sua vida? Essa é a primeira classe de perguntas, porque eu vou fazer um bocado em cima dela, tá certo? Porque para alguns, se render a Jesus é meramente vir à igreja. O evangelho não é uma focinheira de cachorro. Se você tem um cachorro brabo, e aí você tem várias visitas em casa,
Qual é a estratégia para que ele não morda ninguém? Focinheira. Enquanto ele tiver com aquela focinheira, ele oferece perigo para alguém? Não. Mas o que acontece se eu tirar aquela focinheira? A natureza dele, que não foi transformada, vai novamente se manifestar e ele vai morder. O Evangelho não visa o nosso exterior, primeiramente. Ele visa transformar a nossa natureza de pecadores falhos, ovelhas rebeldes, para servos do grande e sublime servo do Senhor. Ele visa nos transformar em filhos de Deus. Ele veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam o direito de serem chamados filhos de Deus. O que você é para Ele? Você já se rendeu a esse senhorio? Ou você está tentando mudar ainda alguma coisa na sua vida para se render a Jesus? Tá, eu vou falar que nem crente, ouvir música de crente, ir para a igreja de crente, vestir roupa de crente e, como dizem no interior, né, viver na lei de crente, para ir eu vou para o céu. Se você pensa assim, você está caminhando a passos largos para o inferno, porque a sua natureza ainda é a mesma. O Evangelho visa tratar o seu coração. A segunda coisa que eu queria perguntar para vocês é o seguinte: vocês conseguem perceber que o texto de Isaías fala sobre serviço? Dá para perceber isso aqui no texto? Não dá não? O que Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante diz? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque ele, subsistindo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Pelo contrário, ele se humilhou, vindo a ser aquele que serve. A palavra servo usada ali em Filipenses capítulo 2 dá a ideia de alguém totalmente entregue para cumprir a vontade de outra. Jesus, ele totalmente se entregou para cumprir a vontade de seu Pai. E a pergunta que eu faço para vocês é: vocês têm sido servos de Deus na sua vida cotidiana? Deixa eu ser bem direto aqui. Maridos, você é um servo ou você vive em um hotel? Você é um servo que ajuda a sua esposa, ou melhor, que participa com sua esposa das tarefas cotidianas, ou você vive em um hotel? Quero chegar em casa e ter a casa limpa, com a casa varrida, pratos lavados e comida feita. Você é um servo ou você é um chefe da sua casa? Com as desculpas de que tem um tempo no trabalho muito longo, de que não quer fazer a devocional com a família porque está cansado, estressado com as coisas da empresa. Você tem sido um servo que ensina fielmente a palavra do Senhor em sua casa? Ou você é um mero chefe? Maridos, amem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja, servindo-a, purificando-a. Esposas, será que, biblicamente, você também tem sido uma serva sem reclamar do seu trabalho cotidiano, sem ficar murmurando o dia inteiro, ou jogando na cara do seu marido ou dos seus filhos os erros que ele comete? Você tem sido uma serva como Ana e como tantas outras que, diante de várias complicações que encontraram, se ajoelharam, oraram? Como servas, buscaram glorificar a Deus nas tarefas de casa e também nas de fora de casa. Você tem sido serva do Senhor. Quando a gente serve, a gente faz com alegria. Você tem reproduzido isso no seu lar, no relacionamento que você tem com seu marido, com seu namorado, com seu noivo, com seus pais? Você tem reproduzido isso? Adolescentes, jovens e adultos, vocês têm sido servos no seu lar? Ou a sua mãe costumeiramente ainda reclama com você porque você não consegue arrumar seu quarto, como a minha mãe, infelizmente,
perdão, Senhor. Muitas vezes reclama comigo. Você tem auxiliado nos trabalhos de casa. Seu pai e sua mãe trabalham o dia inteiro para lhe dar uma boa comida, e você faz aquilo ali como que para o Senhor, e não é para eles não. Você tem servido em seu lar. Sabe por que eu estou perguntando essas coisas? Efésios capítulo 5, versículo 1 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E ele depois vai dizer que a gente tem que ser como Cristo, como uma oferta de cheiro suave ao Senhor. Nós temos que, na nossa vida cotidiana, ter a nossa identidade caracterizada pelo serviço e não por outra coisa. Você deve ter a sua identidade caracterizada por isso. E a última pergunta, e é a mais séria: você tem repousado no que esse servo fez na sua luta contra o pecado, ou você tem repousado na força do seu braço? Este servo fez uma obra completa, e eu lhe garanto, como o Regis pergunta para a gente direto no PG, você acha que pegou Deus de surpresa com o seu pecado? Pegou? Não pegou. E por que esse Deus, que ainda lhe ama apesar dos seus erros, se afastaria de você por conta de um pecado que você cometeu, tendo em vista que Ele sabe de tudo que você ia fazer? Todos os seus dias estão escritos no livro da vida, né? A linguagem que é utilizada no Salmo 139. Ele nos sonda e nos conhece, sabe tudo sobre nós. Mas por que que ainda você não repousa a sua fé no que Cristo fez e não no que você consegue fazer? Porque eu sei que a barganha, ela explode em nossos corações quando a gente peca. Me entendam. A barganha, ela é estabelecida a partir do momento que, quando eu peco, eu digo: Senhor, eu vou ler mais a Tua palavra, eu vou estar mais presente na Tua igreja, Senhor, eu vou tirar esse pecado de mim orando mais, servindo mais ao Senhor, eu vou falar da Tua palavra mais e mais e mais. Eu. Aí sabe o que acontece? Uma hora ou talvez um dia depois, você cai no mesmo pecado. Particularmente, reflita no que eu estou dizendo, você cai no mesmo pecado todo dia, é porque a sua oração não está certa, a sua fé não está no lugar certo. O objeto da sua fé não está sendo o que Cristo fez, e sim a força do seu braço. Esposas ou maridos que se relacionam com pessoas que ainda não conhecem a Deus, não cabe na força do seu braço converter seus filhos, converter seu marido ou sua esposa ou qualquer outro familiar seu. Repouse no que Cristo fez e descanse na soberania daquele que assenta no alto sublime trono. E na luta contra o pecado, faça o mesmo. Confie nele, deposite sua fé nele. Antes quando você estiver sentindo o Espírito Santo com aquela luz vermelha na sua mente, lhe alertando para não pecar, não pense que você vai estabelecer alguma estratégia para não cair naquele pecado. Talvez você tapando aquela fonte que está jorrando de pecado, de lama podre que está jorrando ali, você consiga tapar naquele momento, mas ela vai sair em outra área e vai continuar saindo. O que você precisa fazer é descansar no que Cristo fez e assim lutar contra o pecado. Finalizo perguntando novamente essas três coisas. Você já se rendeu ao Senhor Jesus, ao Salvador, servo de Deus, como Deus se humilhou? Você consegue perceber nesse texto o perfil e o caráter de um servo na pessoa de Deus, o qual leva cada um de nós também a sermos servos? Você tem sido um servo em seu lar, no seu trabalho, na sua faculdade, onde você passa, você é caracterizado como um servo de Deus? E terceira coisa, você tem repousado sua fé no que Cristo fez ou no que você fez? A minha oração é que o Espírito Santo massacre a nossa consciência e revele para nós tudo aquilo que precisa ser mudado. Toda a pregação deve impactar o público para que eles mudem de vida. E com isso eu oro para que nem essa saída, nem aquela, nem essa daqui de cima e nem aquela lá fora sejam portas mágicas na vida da gente, onde costumeiramente a gente só chega, escuta o sermão e vai para casa do mesmo jeito.
que a glória de Deus se manifeste através da nossa transformação dia após dia. Porque eu estou certo e plenamente convicto de que aquele que começou a boa obra, Ele há de completar em nós, através desse seu servo amado que diariamente se põe conosco. Certamente bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E se você crê nisso, fique de pé, meu irmão, e vamos orar nesse momento, finalizando esse momento de sermão. Abaixe sua cabeça, converse com Deus. Esse é o momento de você responder diante de Deus essas 3 perguntas. Você já se rendeu ao Senhor? Você tem sido um servo de Deus? E você tem repousado na luta contra o pecado, a sua fé, no que Cristo fez? Converse com Deus. Senhor Deus, amado Pai, eis-nos aqui em Tua presença, Senhor. Orações em particular foram feitas por todos nós aqui. E a nossa única oração, Pai, é que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis em Tua presença. Nossa única oração, Deus, é que o Senhor veja se há em nós, ó Deus, algum caminho mau. E por favor, Deus, guia-nos pelo caminho eterno. Senhor, purifica os nossos corações, Pai. Que Teu Santo Espírito nos direcione. E eu te peço, Deus, com temor e tremor, que se há alguém nessa noite que não conhece ao Senhor, que o Senhor invada a vida dessa pessoa. De tal forma, Deus, que ela venha encontrar neste dia a única esperança dela, que repousa em Cristo. E que esse dia seja um marco, uma divisão na história dela. Antes de Cristo e depois com Cristo. Que para a glória do Teu nome, a obra que o Senhor fez em minha vida, Deus, que é real no meu viver e no viver de tantos outros aqui, se aplique naqueles que ainda não Te conhecem verdadeiramente. E nós pedimos também, Senhor, que o Senhor nos faça ter uma fé firme naquilo que Tu fizeste. Tu és o nosso sumo sacerdote, ó Deus, que conhece todas as nossas dificuldades e que não somente conhece, mas passou por todas elas. Por isso que a gente pode se achegar ao Teu trono de graça e encontrar socorro em ocasião oportuna, porque o Senhor nos dá livre acesso, ó Deus, e poder para lutar contra o pecado a partir do momento que nós verdadeiramente cremos em Ti. Faz isso em nome de Jesus e, por favor, torna-nos servos. O Senhor nos enviou a esse mundo, ó Deus, como peregrinos do Senhor, para cumprir e para dar continuidade à Tua obra de redenção. Que o Senhor nos use. Continue a usar, ó Deus, a vida daqueles que Te servem fielmente. E Deus, pesa no coração daqueles que relaxadamente fazem a Tua obra. Porque maldito, Senhor, foi Tu que nos disseste. Maldito é todo aquele que faz a Tua obra relaxadamente. Que o Senhor mude mais e mais a nossa vida, Deus, e nos permita glorificar o Teu nome, vivendo para a glória do Senhor. Assim nós tornamos, Deus. Amém.